amantes do sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Meu nome é Paula e hoje vamos começar um novo quadro aqui nesse canal. Vai ser postado numa sexta-feira, então o nosso novo quadro será o Cesta de Relatos, onde eu vou ler alguns relatos que chegaram até nós. A partir de hoje, então, teremos a nossa cesta de relatos, esse trocadilho, né? Cesta de relatos, ou seja, uma cesta de relatos com uma coletânea com vários relatos e também cesta de sexta-feira, né? Então, fica aí o trocadilho para vocês. O primeiro relato aqui, nós não vamos falar nomes, tá bom? Ele é de um rapaz de São Paulo e o nome do relato é A Cabeça no Quintal. Gente, vamos lá. Isso foi uma coisa muito estranha e incrível que me aconteceu, e eu não tenho ideia do que era. Esse fato me deixou mais curioso do que com medo ou preocupado, e até hoje não sai da minha cabeça. Eu nunca falei nada para ninguém sobre aquele fato, porque eu tenho certeza de que ninguém acreditaria de tão fantástico que foi. Apenas agora eu desabafei através deste relato. Em um dia como qualquer outro, eu acordei de manhã bem cedo para trabalhar e fui preparar o café da manhã. Enquanto o pão era esquentado e a água para o café fervia e o leite das crianças esquentavam, eu resolvi sair e pegar o jornal. Eu fui até a porta da frente e o cachorro foi junto comigo. Então eu abri a porta e ainda estava aquela penumbra da manhã, nem claro e nem escuro. Eu achei o jornal e fui pegá-lo como sempre faço. No que estou chegando perto, eu vejo, no meio do meu quintal, entre as plantas, uma cabeça. Não podia ser uma cabeça. Eu achei que era o sono ainda, mas aí eu vi ela se mexer e era uma cabeça. Não de gente e nem de nenhum bicho que eu já vi. Parecia a cabeça de um macaco, mas toda preta e sem pelo nenhum. Era do tamanho de uma bola de futebol. Ela começou a virar para um lado e para o outro, como se estivesse estudando o terreno, vendo o que tinha em volta. Eu achei que estava sonhando e que ainda estava na cama. Mas eu não poderia estar sonhando, pois sabia que não estava. Tinha consciência daquilo. Eu realmente estava vendo uma cabecinha preta no meu quintal. Então, parece que o cachorro finalmente percebeu ela também e começou a latir. Aquela cabecinha olhou para nós e eu vi aqueles dois imensos olhos amarelos que ocupavam quase todo o rosto dela. Ela abriu a boca como se estivesse rosnando e mostrou aqueles dentes marrons. E quando o cachorro chegou um pouco mais perto, ela simplesmente afundou no chão e sumiu. Eu não acreditava no que tinha visto. Eu fui até a sala de casa, acendi a luz do quintal e voltei lá para fora. O cachorro estava feito louco procurando a cabeça. Eu fui até onde ela estava e não tinha nada lá, nem um buraco, nem uma depressão, nada. Eu deixei aquilo de lado e voltei para a cozinha. Quando cheguei lá, a minha esposa já estava lá com as crianças. Então, tomei meu café da manhã e fui embora trabalhar, sem falar nada para ninguém sobre o que eu tinha visto no quintal. Quando eu voltei do trabalho, o quintal estava uma bagunça só. Eu entrei dentro de casa e o cachorro estava preso lá dentro. Quando ele viu a porta abrindo, saiu correndo para o quintal e começou a cavar. Os meus filhos falaram que ele fez isso o dia inteiro. Por isso o quintal estava todo revirado e o cachorro estava preso dentro de casa. Depois de 3 dias, o cachorro finalmente parou de cavar o quintal e nunca achou nada. Eu não sei o que era aquela cabeça, mas eu sei que não imaginei aquilo. Sei disso, pois o meu cachorro ficou louco tentando achar ela também. Ele foi a minha única testemunha daquele fato fantástico. Tem momentos que eu fico imaginando o que poderia ser aquilo, mas não consigo chegar a nenhuma explicação lógica. Será que era algo de outra dimensão? Gente, olha, eu já vi, né? Não lembro exatamente onde é que eu vi esse relato.
que uma pessoa na estrada, numa estrada de terra, viu também umas cabeças, eram só as cabeças mesmo, e descreveu como parecessem bolas, tamanho de bolas. Só que no caso do relato que eu escutei, elas estavam flamejantes, estavam pegando fogo. E vocês, o que vocês acham que poderia ser? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E vamos agora então para o segundo relato da nossa cesta. Esse relato foi escrito por uma moça de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o nome do relato é O Demônio no Quintal. Gente, meu nome é Tal e hoje irei contar um relato assustador. Quando esse fato me ocorreu, eu estava com 15 para 16 anos de idade. Era fim de ano, o Natal estava próximo e minha avó sempre gostou muito da nossa casa toda enfeitada com Papai Noel, árvore de Natal, presépio, pisca-pisca, enfim, toda aquela tralha que sempre deixa o Natal mágico. Lembro que nesse ano eu não estava com vontade alguma de enfeitar a casa e o motivo chamava-se preguiça. Minha avó insistia em enfeitar e eu dizia que já estava ótimo, pois a casa por dentro já estava bem enfeitada e tudo mais. Mas ela queria que eu enfeitasse lá fora também. E por insistência da mesma, peguei o pisca-pisca e fui para a varanda da frente, que dá visão para a rua. Comecei a desembolar o pisca-pisca e peguei um banquinho para subir nele e começar a pendurar nas vigas de madeira que sustentavam o telhado. Foi quando vi uma das coisas mais aterrorizantes da minha vida. Logo que subi no banco, me deparei com uma criatura alta, bem alta mesmo, deveria ter uns 3 metros de altura, com umas vestes brancas e longas, magra, bem magra mesmo. Gente, andando rapidamente para os fundos da casa. Meu susto foi tão grande que quase me desequilibrei e caí do banquinho. Enquanto aquilo caminhava rapidamente para os fundos, larguei os enfeites na varanda e entrei em casa pálida. Minha avó veio perguntar o que havia acontecido e lhe contei. Ela me olhou séria, mas nada disse. Fiquei um bom tempo pensando no que seria aquela figura horrorosa que vi naquela tarde e no medo que eu senti. Até que certo dia, conversando com um amigo, lhe contei o fato e ele me disse que aquilo provavelmente era um demônio e que teria um demônio morando nos fundos da minha casa. Eu acredito, pois a minha avó me contou que quando ela e meu avô compraram a casa, ela foi vendida por um homem que praticava rituais de magia negra pesada. Relatou também que nos fundos, o lugar para onde a criatura correu, havia uma casinha onde haviam várias imagens de demônios e outras criaturas horrendas. Aqui onde moro é bem sinistro. Acontecem coisas inexplicáveis e muitas vezes assustadoras, que contarei em outro momento. Gente, olha só, não é a primeira vez que eu vejo um relato de pessoas dizendo que moram ou já moraram em alguma casa que tinha algumas coisas do passado, que alguém fazia magia negra, alguns trabalhos, ou que a pessoa mexia com alguma coisa que não era tão do bem e que aí aconteciam coisas. Inclusive no canal mesmo tem um relato, eu vou deixar até no card aqui para vocês. Tem um relato falando de manchas do passado, exatamente a mesma coisa aqui que aconteceu, muito provavelmente nesse local. Por isso que é bom saber, né, para onde a gente está se mudando, assim, de repente antes fazer algum tipo de limpeza, uma defumação, uma reza, complicado, né? Vamos então agora para o terceiro relato da nossa cesta. Bom, o terceiro relato foi contado por uma moça, também de Minas Gerais. Esse será o nosso último relato dessa nossa cesta, porque ele é um pouquinho maior, então vamos deixar essa cesta de relatos com 3, tá ok? O nome do relato é A Floresta. Isso aconteceu há mais ou menos 7 ou 8 anos atrás. Eu estava com 8 anos e meu irmão com 11. O meu irmão, Caio, e o amigo dele, Pedro, estavam brincando no jardim.
e eu, como gostava do meu irmão, fui junto deles. A gente ficou correndo lá fora por um tempo e então se cansou. Tem uma pequena floresta que fica de um lado e atrás da minha casa. Uma rua bem movimentada em frente de casa e uma casa do outro lado da minha. E tem um trilho de trem que passa por perto da casa, mas você tem que entrar na mata e andar um bocado. Mas ele já está abandonado faz um tempão e nenhum trem passa por lá. Nós estávamos tão entediados que acabamos entrando na mata, sem ir avisar os meus pais antes. Um grande erro para um garoto de 11 anos, um de 12 e uma menina de 8. Nós estávamos andando pela floresta e nunca tínhamos ido tão longe assim. Eu queria voltar para casa. Eu tinha 8 anos e era uma chorona. Mas os garotos queriam ficar e eu não conseguiria voltar sozinha. Então, não tive escolha. Foi quando nós vimos os trilhos de trem. O Caio e o Pedro saíram correndo e eu fiquei ali parada e comecei a chorar. O Pedro, que era o bonzinho, voltou e me falou que estava tudo bem, que eu não precisava chorar, que nós já estávamos voltando. Nós começamos a andar de novo e fomos em frente, saindo dos trilhos e entrando no mato. Depois de um bom tempo andando, vimos mais para frente a mata se abrindo. Eu fiquei relaxada e contente achando que já era minha casa, mas quando chegamos perto, era o trilho de novo. A gente achou estranho, porque tínhamos saído dele. Mas como a gente fez algumas curvas, simplesmente achamos que tínhamos feito um círculo. Então viramos para trás e começamos a andar de novo. Depois de um tempo andando, chegamos a um barranco que não tínhamos visto antes. Meu irmão, Caio, falou que sabia onde estávamos, que já tinha ido lá. Subiu o barranco e continuou em frente. Mais alguns minutos depois e acabamos voltando para o ponto dos trilhos. Meu irmão então olhou para um lado, olhou para o outro e andou um pouco mais para frente. Eu fiquei parada lá no meio do trilho, olhando para um lado e para o outro dele, pensando se algum trem passava por ali. Pedro estava do meu lado, chutando uma pedra. Caio voltou e falou bem na minha frente: "A gente está perdido." Eu comecei a chorar de novo, mas Caio simplesmente agarrou a minha mão e me arrastou para continuarmos andando, como se estivesse tudo bem. Ficamos andando por volta de mais 1 hora seguindo o trilho. Foi aí que eu comecei a ouvir uma música tocando. Era maravilhosa e parecia ser uma flauta. Ela tocava e parava. Depois de um tempo, tocava de novo. Quando eu ouvi primeiro, estava vindo da minha direita. Quando eu ouvi de novo, estava na minha direita ainda, porém um pouquinho mais para frente. Eu comecei a seguir a música, e o Pedro e o Caio, não querendo que eu me perdesse deles, vieram atrás de mim. A gente ainda estava nos trilhos e eu ouvi alguém andando em volta da gente e só queria voltar para casa. Depois de algum tempo, a música estava vindo de dentro da mata e para continuar seguindo ela, eu tinha que sair dos trilhos. O Caio tentou me segurar, falando que a gente ia se perder mais ainda se continuássemos seguindo a música e que era perigoso porque a gente nem sabia quem estava tocando. Aí a música tinha parado de tocar e nós ficamos parados, olhando para dentro da mata, para o lugar de onde tínhamos ouvido ela pela última vez. Eu ouvi o som de alguém andando atrás da gente na mata e a música tocou de novo na nossa frente, como se estivesse avisando que tinha algo atrás da gente. Eu não pensei 2 vezes e corri na direção da música. Ficamos andando por mais meia hora dentro da mata, ouvindo aquela flauta tocar. Não uma música contínua, mas algumas melodias. Ela tocava e parava, às vezes fazendo a gente mudar de direção. Ela não parecia estar muito longe. Não víamos ninguém mais no meio da mata. Não ouvíamos os passos de ninguém, o que era bem difícil de não se ouvir se tivesse mais alguém lá no meio do mato com a gente.
Após um tempo andando, eu vi uma construção e a estrada. Nós saímos correndo para lá. Era um centrinho de compras aqui da cidade, onde tem uma padaria, umas lojinhas e alguns restaurantes. O centrinho ficava a alguns quarteirões da minha casa. Na frente da padaria estava minha mãe, chorando, e meu pai abraçando ela, falando com um policial. Assim que eu os vi, eu saí correndo na direção deles. A minha mãe me abraçou e me pegou no colo e deu uma bronca no Caio por não ter avisado que ele ia sair. E esse foi o fim do pesadelo. Até hoje eu não sei quem ou o que estava tocando a flauta e o que era que poderia estar nos seguindo na floresta. Não sei se tem algum espírito bom ou mau, ou talvez os dois, dentro daquela floresta. Eu já voltei algumas vezes lá depois do que aconteceu, mas não cheguei a ouvir o som daquela flauta tocando. E também não me perdi. Mas mais uma coisa que eu acho estranha é que eu não entendo como nos perdemos. O caminho da minha casa até os trilhos parece ser tão simples agora. Eu não sei se porque éramos pequenos nos perdemos ou se alguma coisa queria que nos perdêssemos. Olha só, gente, que história interessante, hein? Realmente podia ter algum espírito, algo mal na floresta, e essa coisa podia querer mesmo que eles se perdessem, né? Porque vê, quando eles chegaram lá no centrinho, eles estavam só a 4 quadras de casa e andaram por horas, né? O que será que estava tocando aquela flauta? Não sei vocês, mas eu já imaginei um elemental da natureza, um gnomo. Um gnomo tentando ajudá-los a sair dali e se livrar daquele suposto mal que pudesse estar acompanhando eles. Teve um momento na história que eles ouviram, né? Passos atrás deles. Olha, que legal! Não sei vocês, mas eu acredito em gnomos. Vocês acreditam em gnomos, elementais, seres da floresta? Deixa aqui nos comentários pra gente. Então foi isso, gente. Essa foi nossa cesta de relatos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber sempre a notificação quando a gente colocar um vídeo novo. E se você também tem algum relato ou alguma história para contar pra gente, envie aqui nesse e-mail que eu vou deixar aqui para vocês. Vou deixar o e-mail também na descrição. Envie esse relato pra gente que vai ser muito legal poder ler ele aqui. Então é isso, meus queridos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo relato.